Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estamos aqui no nosso site www.giovannipacelli.com.br. Qual é a proposta do nosso projeto Revisão por Dicas em Contabilidade Pública, os chamados flashcards? Esse projeto ele é ideal para os alunos que estão em dois extremos do universo. Os alunos que já estão muito preparados e querem se testar para ver se eles realmente têm os pilares essenciais que podem ser cobrados na prova. Então eles vão, na verdade, fazer um domingo no parque, passando pelas principais dicas e revisando. E também se destina para os alunos que estão muito perdidos e que estão sem tempo, considerando a proximidade do edital. Então esse segundo grupo de alunos aqui, eles vão mais assimilar as dicas, com a esperança que na prova essas dicas estejam lá. A probabilidade disso acontecer não é baixa, porque são 150 dicas. Cada dica dessa está atrelada a um tipo de questão, mas não uma questão, às vezes 3, 4 questões. Então a questão pode mudar, mas se você tem o entendimento correto, vai dar certo e de repente você tem sucesso na sua prova, mesmo sem ter estudado todo o conteúdo. Não é desmerecer quem estudou tudo, até porque pode ser que isso não se configure, pode ser que isso não dê certo. Mas para quem está na reta final e não conseguiu cobrir o edital, é uma opção. Perfeito? Então, aqui está a minha experiência profissional. E aí, qual é a nossa proposta aqui do nosso projeto? Ideal para quem deseja revisar de forma sintética os principais pontos da matéria. Sintética e de forma sistemática. Cada bloco de dicas da mesma temática acompanha o vídeo auxiliar. Então, por exemplo, suponha que a gente tem aqui das 150 dicas, suponha que a gente tem 10 dicas de demonstrações contábeis. 10. Suponha que a gente tem 10 dicas de demonstrações contábeis. Quando a gente comentar essas 10 dicas, a gente vai fazer um vídeo auxiliar comentando as 10 dicas. Qual o objetivo desse vídeo auxiliar? Não é só apresentar a dica, é apresentar o contexto da dica e com conceitos adjacentes, de forma que aquela dica fique ainda mais completa. Ou seja, o foco é a dica, mas a gente vai extrapolar o raciocínio da dica para que você leve a maior quantidade de conteúdo para a sua prova. Perfeito? Na reta final. Outro ponto importante, 150 dicas. Outro ponto importante, essas dicas acompanham o curso regular de contabilidade pública como bônus. Então, se você já tem um curso regular de contabilidade pública, se você adquirir o curso regular de contabilidade pública no nosso site, automaticamente você já leva junto as dicas, os flashcards de contabilidade pública, as 150 dicas. Perfeito? Com os vídeos auxiliares. Essas dicas elas já estão atualizadas com o MTEL 2021, o MCASP 8ª edição e a Emenda Constitucional 108 de 2020. E se você tiver alguma dúvida sobre a dica, não é sobre questões fora do curso, é sobre as dicas. Atreladas às dicas, poste no fórum que a gente vai responder em até 7 dias úteis. Perfeito? E aí vamos dar um exemplo para você saber assim, como é que a gente vai trabalhar isso de verdade. Eu estou meio perdido, eu quero saber como vai ser. Então trouxe uma dica como exemplo. Então você vai ter esse slide aqui, por exemplo, dica de contabilidade pública, e o tema aqui da dica é consolidação no plano de contas aplicado ao setor público. E eu vou comentar a dica, e em cima da dica eu vou fazer alguns comentários auxiliares adjacentes. Essa dica aqui, por exemplo, ela estaria dentro do bloco, dentro da temática plano de contas. Perfeito? Então vamos lá. O que é a consolidação no PECASP? Esse é o mecanismo que consiste na utilização do 5º nível das classes 1, 2, 3 e 4 do PECASP, contas de natureza patrimonial, para identificar os saldos recíprocos. Ou seja, esse mecanismo não se aplica às demais classes 5, 6, 7, 8. Isso aqui já foi uma questão de várias provas, ou seja, o plano de contas, que já é uma questão de prova que eu vou falar agora, ele foi estruturado para permitir a consolidação e a elaboração do Balanço Nacional do Setor Público. Isso já é uma questão de prova, que não está na dica, mas está adjacente à dica. O segundo ponto é que essa consolidação é conduzida pela STN, que é o órgão responsável pela manutenção e organização do plano de contas. Isso aqui, que eu acabei de falar, pessoal, é uma segunda questão que já caiu em prova. E o mecanismo de consolidação, ele ocorre exatamente no 5º nível das contas. Existem 7 níveis. Isso também já é outra questão de prova. Dos 7 níveis, o 5º nível se chama subtítulo. Então, a consolidação ocorre no 5º nível, chamado subtítulo. Só que a consolidação, ela ocorre apenas em 4 das 8 classes, que são as classes que pertencem às contas de natureza patrimonial. A consolidação, que ocorre no 5º nível subtítulo,
ela não ocorre nas contas de natureza orçamentária e nas contas de natureza de controle. Pronto. Isso foi um exemplo de um comentário adjacente auxiliar a uma dica. Nesse comentário aqui, bem simples, a gente abordou em torno da dica pelo menos 5 questões, que podem ser as questões da sua prova no dia da sua prova. Perfeito? Então vamos lá. Por fim, aqui está o nosso livro, 4ª edição, 2021, e essa é a nossa proposta. Se você se identificou com a nossa proposta, venha fazer parte do nosso time, fiquem com Deus e até a próxima.